Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos com mais um vídeo dessa série de como começar a estudar para concursos públicos. E hoje eu vou mostrar na prática eu fazendo um cronograma de estudos. E no próximo vídeo será um ciclo de estudos que aí dá para você comparar e ver qual que é o modelo que mais te agrada. Conforme eu já havia falado com vocês no vídeo anterior, eu vou fazer aqui o planejamento de estudos focado para o INSS, mas isso não significa que esse vídeo é só para quem quer fazer o INSS, muito pelo contrário. A minha intenção é mostrar a elaboração, esse processo de fazer o seu próprio cronograma de estudos. A ideia é que você pegando ali a forma geral, como que é mais ou menos esse processo, você consiga reproduzir para você, na sua realidade, para qualquer concurso que você quiser fazer. É assim que eu faço para mim. Eu vou colocar aqui algumas características para poder montar o meu cronograma, que na verdade é o que eu acho que seria uma aplicação para a maioria das pessoas, uma pessoa que trabalha, que tem esse deslocamento para o trabalho. Mas é claro, gente, que mesmo para esse tipo de pessoa, eu não vou conseguir reproduzir inteiramente, porque tem gente que tem meia hora de deslocamento para o trabalho, tem gente que tem duas, enfim. Então aqui, gente, como eu estou mostrando, é para ter uma visualização geral e você vai adaptando para a sua realidade. Só para lembrar para vocês, aqui a gente tem o edital anterior do INSS, eu mostrei para vocês no vídeo anterior, e é com base nesse edital, claramente, que eu estou fazendo o cronograma. Aquela história que eu falei para vocês. A gente se baseia no edital anterior para que quando chega o novo edital a gente já esteja assim super, hiper, mega treinado com base no edital anterior. Aí quando chegar o novo edital a gente só vê ali o que tem de diferente, normalmente é pouca coisa, a gente se aprimora para ir realmente muito, muito preparado para batalhar para uma vaga quando a gente for fazer essa prova de concurso. E aqui, gente, tem uma planilhazinha que eu fiz no Excel, na verdade no Excel aqui do Google. Nessa área aqui, eu já coloquei as matérias que eu tirei lá dessa parte aqui em que eu falo todas as matérias, baseado no último edital do concurso. Eu já transportei elas para cá para facilitar nessa hora em que eu vou montar o cronograma. Como eu disse para vocês, eu me baseei aqui numa pessoa que trabalha ali em torno de 8 horas por dia, Ela pega o trabalho às 8 e fecha o trabalho às 5, com uma hora de almoço. E aí eu coloquei aqui mais ou menos 6h30 para essa pessoa acordar, para ela se arrumar e ter um deslocamento para o trabalho. Se ela trabalha, meio-dia ela tem um horário de almoço, mais trabalho, depois deslocamento para casa. Aqui, estou pegando leve com essa pessoa, Até porque isso aqui é antes do edital e o que é fundamental, já falei em alguns vídeos aqui, mas não custa repetir, é que você tenha um cronograma que você consiga reproduzir a longo prazo. Não adianta eu colocar aqui a pessoa dormindo 3 horas da manhã, sendo que isso depois de 2 semanas a pessoa está esgotada, não está trabalhando bem e não está estudando bem. Então, a gente tem que abominar esse tipo de coisa que a gente fica super sobrecarregado, porque é insustentável dentro de 2 meses, 3 meses, um ano. Então, aqui eu deixei, às 18 horas, a pessoa chegando em casa, dando aquela ajeitada no que ela precisa dentro da casa, fazendo um lanche, não sei, fazendo suas atividades, descansando um pouco também, para 7 horas pegar no batente de estudar para concursos públicos. Então, como vocês podem ver aqui, eu selecionei para a pessoa estudar de 7 às 22 horas. Ou seja, eu pretendo aqui que a pessoa estude 3 horas líquidas diárias. É claro que a pessoa pode acabar fazendo ali um lanchinho, um intervalo entre esse horário aqui, mas, compensar de alguma forma, ou depois, ou antes, para ficar mais ou menos 3 horas líquidas de estudos. Gente, eu não coloquei aqui seguridade social aqui em cima, por mero acaso. A verdade é que vocês sabem que Seguridade Social, como a gente viu lá no edital, é a única matéria específica e ela corresponde a 70 questões de 120 questões da prova. Então essa matéria é importantíssima e além de importantíssima, é uma matéria grande. Então necessita de mais tempo para você aprender. Então vamos começar com ela. Vou colocar Seguridade Social.
Eu vou colocar, gente, como eu colocaria se fosse eu mesma fazendo pra mim, tá? O que que eu acho? Eu acho que 1 hora de estudos às vezes fica pouco, porque às vezes você tem que interromper ali no meio de uma teoria. Então, eu acho que 1 hora para uma matéria teórica que envolve legislação, pouco. Então, eu gostaria de colocar aqui Seguridade Social, pelo menos 2 horas que eu tô colocando aqui. Então, aqui tá, Seguridade Social na segunda-feira. Eu vou repetir na quarta e vou repetir também na sexta-feira. Carol, você colocou muito essa matéria. Coloquei mesmo. Mas coloquei por aquele mesmo motivo que eu falei para vocês. Essa matéria tem um peso grande nessa prova e ela também tem uma matéria muito grande. Então a gente tem que considerar isso. Um parênteses aqui, gente. Se vocês forem aqui no edital, vocês vão ver que essa parte aqui, regime jurídico, servidor público, etc. Essa é uma parte, exceto tirando isso aqui do saúde, qualidade de vida no serviço público, que é uma parte muito pequena, essa é uma parte que está alinhada ali com o direito administrativo, tá? Então eu considerei regime jurídico único dentro de noções de direito administrativo que ficaria melhor para a minha organização, tá bom? E a gente observa que direito administrativo não é nada pequeno, né? Então, assim, depois de a parte de seguridade social, direito administrativo tem um peso muito grande em questão de quantidade de matéria a estudar. Normalmente, gente, especialmente para essas matérias que são um pouco maiores, eu gosto de colocá-la dia sim e dia não. Por toque, um pouco também, mas não é por isso, simplesmente não. É porque eu vejo um dia a matéria, dá para eu maturar aquilo na minha cabeça, dormir, descansar, e no outro dia eu vou estudar de novo, dá para eu dar uma folheadinha ali no que eu escrevi, nas anotações que eu fiz daquela matéria no dia anterior, né, no dia que eu estudei ela, e ali eu dou uma refrescada na memória do que eu estudei sobre aquela matéria. Por isso eu gosto de deixar de assim, de não, especialmente as matérias maiores, que exigem mais dedicação e um número maior de conteúdo para fixar. Então, direito administrativo dá um peso aqui maior também. Então, vou colocar aqui o direito administrativo. Aqui, vou colocar num dia eu estudando ele 2 horas e no outro dia estudando ele 1 hora. Então, só para dar um peso aqui maior também, porque é uma matéria grande. Vou completar nesse dia aqui direito constitucional. Eu faria o que aqui? Nós temos 4 matérias, sendo que normalmente nas gerais português também tem um peso maior. Eu tenho mais facilidade em português, mas eu vou considerar que a maioria não tem tanta facilidade assim. Então, eu vou colocar português 2 vezes na semana. A pessoa vai estudar aqui português aqui e português aqui. Vamos colocar então aqui raciocínio lógico. Vou colocar RL para ficar mais simples. Raciocínio lógico, informática. Gente, tem essa matéria aqui, ética. Essa matéria é muito, muito pequena, sabe? Então, na verdade, eu colocaria uma matéria barra ética, porque essa matéria vai acabar muito rápido. Então, você já pode ter em mente ali, talvez uma dessas aqui que você tenha mais dificuldade, sei lá, talvez até o próprio direito constitucional, para você dar 1 horinha a mais de direito constitucional. Então, eu colocaria alguma coisa assim, direito constitucional, por exemplo. Barra ética. Que aí eu daria um jeitinho, sabe, de estudar essa matéria, ética,
com direito constitucional, porque essa matéria é muito pequena, ela vai acabar rápido. 22 horas seria a hora que te prepara para dormir. Ainda teria um tempinho a mais, né? Pra você dormir umas 22h30 para completar ali as 8 horas diárias. Você poderia, igual eu falei, ter um intervalo, por exemplo, estudo de 19 horas, aí 20 horas eu dou um intervalinho, depois eu dou mais um outro intervalinho de 5 minutinhos ali a cada hora, e aí eu estudo até 22h10, até 22h15, só para dar uma estimativa. O que é importante aqui, gente? O que eu quero que vocês entendam que é importante? Eu tentei atribuir maior tempo àquilo que tinha maior peso e aquilo que tinha maior quantidade de matérias. Distribuir todas as matérias aqui no cronograma. Isso é possível porque esse edital do INSS não é tão grande. Em alguns editais, vamos supor, você pega um edital de fiscal, isso não seria possível. Você teria que escolher ali, selecionar mais ou menos esse tanto de matéria, de 6, 7 matérias no máximo, para você criar o seu cronograma e depois você vem puxando novas matérias, senão fica impossível do início você começar a estudar 17, 18 matérias de uma vez. Então tem que ser por partes. Carol, mas aqui você botou sábado? Eu coloquei o sábado sim. Por quê? Porque, gente, especialmente quando você trabalha, você tem menos tempo para se dedicar. Isso é um fato. Isso não significa necessariamente que uma pessoa que estudou o dia inteiro vai se sair melhor que você, mas ela tem mais tempo. Então você tem que aproveitar o máximo de tempo que você tem dentro de uma sanidade e dentro de algo que você consiga manter para você ter mais chances de aprovação, aproveitar mais o seu tempo para estudar mais. Eu acho sempre legal aqui, no caso do cronograma, você deixar no fim de semana um tempinho para você estudar. Como é que eu faria? Eu escolheria mais ou menos de 4 a 5 horas ali de estudos no fim de semana. Você pode dividir entre sábado e domingo. Eu preferiria, que é o que eu fazia e faço até hoje, deixar um dia completamente livre para eu descansar e tirar tudo de estudos da minha cabeça e ser feliz. Então eu escolho em um dia do fim de semana, umas 4, 5 horinhas para fazer algumas coisas. Vamos supor, tá, gente? De novo, aqui vai ser de acordo com a disponibilidade, com a realidade de cada um. Mas vou colocar na minha realidade, eu gosto mais de acordar mais cedo. Então, eu vou colocar aqui 8 horas da manhã eu começaria. O que que eu faria aqui? Faria provavelmente uma revisão de mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia de tudo que eu vi na semana. Que aí eu começo a ficar mais por dentro, fico com a matéria fresca na minha mente, começo a semana já lembrando de tudo que eu estudei. Colocaria também 1 horinha aqui de questões. Questões de tudo, pego 20 minutinhos, etc. E vou fazendo questões de cada matéria da parte, obviamente, que eu já vi, né? Vou lá no site de questões, coloco aquelas partes das matérias que eu já vi e vou vendo, faz tipo uma parte de uma revisão minha, sabe? Vou vendo como aquilo tá caindo, se eu tô sabendo aquilo que eu estudei, eu tô sendo capaz de acertar questões, e aí eu vou vendo tudo isso. Provavelmente aqui, né, gente, não gastaria assim só 1 hora, seriam 2 horas, provavelmente. Ainda sobraria um tempo para eu ver uma matéria que eu acho que ficou prejudicada, que eu queria ter adiantado mais, etc. Então, Carol, o raciocínio lógico foi um fracasso. Tem que ter mais tempo, tem que ver um vídeo, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Não, seguridade social, com esse tamanho que tá, eu sinto que eu nunca vou terminar. Então, coloca aqui seguridade social. Então, eu vou colocar aqui, só para vocês entenderem, matéria livre. Mas é matéria livre nesse sentido, de você pegar a matéria que você teve mais dificuldade, que você teve mais necessidade, etc. Eu vou colocar aqui 2 horas. Claro que aqui ficou um pouquinho ruim, né, gente? Porque eu acabei pegando o horário de almoço e tudo mais, poderia transferir isso para um pedaço da tarde para facilitar. Mas o mais importante é que vocês compreendam a ideia disso daqui. Vou abrir um outro parênteses aqui para vocês, tá? Aqui eu coloquei questões, revisão, depois a gente vai ver nos próximos vídeos aí que esse aqui não é o único momento em que a gente faz questões e revisões, não. É só um momento extra aqui, um momento que você pode aproveitar mais essa semana, utilizando o seu fim de semana para estudar, tá? Não significa que é só aqui que você faz questões, é só um dia que eu tô separando umas horas só para isso, tá bom? Um outro detalhe, e esse eu gosto muito de falar, é muito interessante. Se vocês observarem aqui, meus amigos, nós estamos estudando 3 horas diárias
Isso numa realidade de uma pessoa que teoricamente trabalha. E 5 horas aqui no fim de semana. Isso daria um total, então, de 20 horas semanais, né? Gente, é muito bom. Pensa o que são 20 horas de estudo por semana. Isso significa que em um mês você já teria 80 horas de estudo. Imagina isso ao longo dos anos, gente. Quanta coisa nova você pode aprender. Ah, Carol, eu nem quero mais saber de concurso, mas olha, tanta coisa que você pode aprender de outras coisas, entendeu? Carol, por que que você deixou assim umas partezinhas em verde? Isso daqui, gente, são períodos do seu dia em que, embora você esteja fazendo alguma coisa, você está se deslocando, você tem um período ali que você vai almoçar, você pode em algum momento reservar um tempinho ali. Eu posso me deslocar para o trabalho fazendo questões ali naquele site de questões, no aplicativo de celular. Eu posso estar lendo uma lei seca, eu posso estar ouvindo alguma videoaula, ouvindo uma lei seca. Importante, friso de novo. Isso, gente, se for tranquilo pra você, se você conseguir manter isso a longo prazo, etc. Não quero nada que seja pra estressar e te desmotivar e ai, não quero mais estudar, esse trem tá tomando minha vida inteira, não aguento mais, ok? Mas é só pra você começar a pensar nisso de outra forma, né? Que às vezes você tem tempo sim, mesmo que tenha que dar um jeitinho ali, um jeitinho acolá. Acho que esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas eu acho que ele é muito importante. Então, desculpa se você achou grande, mas eu achei muito importante fazer mais detalhado, porque só assim eu acho que você vai conseguir reproduzir na sua casa. Lembrando também que nessa montagem de cronograma, para você considerar aquilo que você acha fácil, aquilo que você acha difícil, aquilo que você acha difícil, tente deixar mais tempo para estudar, até que você consiga ali engatar mesmo naquela matéria, começar a achar o difícil fácil, pelo menos compreensível. Se você tem alguma pergunta ainda sobre cronograma, deixa aqui embaixo pra mim que eu vou responder vocês, vou tentar responder todo mundo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e no próximo vídeo eu vou falar sobre ciclo de estudos, também de uma forma bem semelhante aqui, pegando como se fosse fazer um ciclo de estudos, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.